Convite à reflexão número 2. O Espírita de hoje. Olá, meus amigos, meu nome é Leandro, é um prazer poder fazer parte desse projeto do Convite à Reflexão. O tema desse áudio é o Espírita de hoje. E é impossível a gente não traçar pelo menos um paralelo com o que a gente está enfrentando junto a essa pandemia, né? O que seria o Espírita de hoje em meio a tudo isso, né? Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, tudo isso que está ocorrendo. E tem sido cada vez mais comum a gente ouvir comentários que o tempo parece durar menos do que alguns anos atrás, que a gente já não rende mais o que a gente rendia no passado. Às vezes a gente chega no trabalho, está em casa, a gente mal inicia aquela tarefa, a gente se envolve com ela e quando a gente percebe, né, dentro das nossas obrigações ali do dia a dia, o dia já terminou e a gente não viu o dia passar. E assim vai com a semana, o mês, quando a gente percebe, mais uma vez a gente já está ali no final de mais um ano. E se a gente for analisar, se a gente parar um pouquinho para reparar, cada dia mais a gente tem acesso a mais informações, né? São informações a um nível que a gente não tinha num passado recente. Temos aí a internet, TV, o rádio, é Facebook, é WhatsApp, é Instagram, Twitter. E vamos ser sinceros, né? Quanto de nós, na correria, na pressa do dia a dia, a gente já não almoçou, já não jantou com o celular ali na mão, com a TV ligada, vendo notícias, lendo notícias, vendo nossos e-mails, resolvendo os problemas do trabalho. E às vezes a gente termina ali aquela refeição e se alguém perguntar, né, o que a gente acabou de comer, é capaz que a gente não saiba responder. Porque o nosso foco não estava naquela refeição, não estava naquele alimento. Estava em analisar, em ler ali, né, o Facebook, o Instagram, saber aonde que o nosso vizinho, nosso amigo foi viajar, o que ele estava fazendo no dia anterior, naquele dia. É mais fácil, é capaz que a gente saiba responder o que o nosso amigo almoçou naquele dia do que nós mesmos. Porque ele postou ali uma foto do que ele comeu, o que ele fez, e é mais fácil a gente saber responder o que aquele companheiro comeu do que nós mesmos, porque o nosso foco, a nossa atenção não estava naquela refeição, e sim nas informações que estavam chegando a nós. E também na hora de dormir, né? Qual é o nosso último pensamento? É uma prece sincera junto aos nossos mentores, que tentam nos sustentar, né? Que estão sempre ao nosso lado, ou novamente, antes da gente dormir, descansar, a gente se liga naquela preocupação do trabalho, a gente fica revivendo aquelas notícias negativas que a gente teve ao longo do dia, a gente se esquece que nós somos exatamente aquilo que a gente pensa, aquilo que nós vibramos, e que quando o nosso corpo físico está descansando através do sono, o nosso espírito ele vai se vincular àquilo que nós estamos vibrando. E com tanta informação disponível, né, a gente acaba acumulando cada vez mais funções, tarefas no nosso dia a dia, a gente vai criando desejos, vontades, a gente vai desejando cada vez mais as coisas materiais e a gente vai se esquecendo das conquistas morais, a gente vai se esquecendo do amor ao próximo através da prática da caridade. A gente quer pra gente, a gente não quer praticar pro próximo. A gente se esquece da importância da prece, da nossa ligação com o plano astral superior, com os nossos mentores. E isso tudo vai se acumulando, vai criando uma irritação muito grande, uma ansiedade muito intensa. Não é à toa que nunca houve tantos casos, né, das dores, das doenças da alma, seja a crise do pânico, depressão, as crises de ansiedade que cada vez mais pessoas relatam enfrentar, entre tantas outras doenças da alma. Não é à toa que a nossa mentora aqui, Joana, lançou a sua série de psicologia. Quantas vezes, depois de um dia estressante de trabalho, ou de um dia de frustração, a gente não leva para dentro da nossa casa, do nosso lar, esses problemas, né? Problemas que a gente não soube enfrentar,
que a gente não quis resolver, que a gente vai enfiando ali, colocando debaixo do tapete, e a gente leva isso para dentro da nossa casa e explode com quem não tem nada a ver. A gente briga com a nossa esposa, com o nosso marido, a gente não dá ali atenção aos nossos filhos, alegando que a gente está muito cansado, que um dia foi estressante, que estamos sem paciência. A gente acaba descontando a nossa frustração, né? Ou aquilo que a gente não conseguiu, às vezes, dizer para um amigo, o mal que ele nos fez, a gente engole aquele mal que nos foi feito e acaba descontando numa pessoa que não tem nada a ver dentro da nossa casa, junto com, às vezes, com outro amigo. E é aí que entra, né, o espírita dos dias atuais. Como a gente deve se comportar perante tudo isso, né? Quais são os exemplos de conduta que a gente deve dar perante as pessoas que nos cercam, perante as pessoas que convivem conosco. O espírita, ele tem um papel de transformação, né, de transformar, de modificar a sociedade através da sua mudança interior, através do exemplo correto que tem que ser dado, que tem que ser aplicado. Nós temos que modificar a nossa conduta, as nossas ações, aproveitar mais os nossos verdadeiros amigos, os nossos familiares, a natureza. Quantas vezes no mês, não falo nem no dia, no mês, a gente para aproveitar o sol, né? Se a gente for puxar na memória, qual foi a última vez que a gente parou ali um pouquinho na correria do dia a dia para aproveitar o sol, a natureza, a vegetação, respirar um ar fresco. E um dia estressante de trabalho, ou durante um período difícil que a gente está enfrentando, seja uma doença física, um problema financeiro, de relacionamento, quantas vezes a gente para um pouquinho para meditar, para contemplar a natureza, para sentir o sol, fazendo uma prece? Quantas vezes ao longo desse dia a gente para agradecer pela vida, pela espiritualidade que está sempre conosco? Qual é a periodicidade que a gente faz uma prece, essa ligação com o plano espiritual? Se eu tenho um problema de pressão alta, eu vou fazer o uso da medicação prescrita pelo médico para manter o meu corpo físico saudável. E por que a gente não faz o mesmo com o nosso espírito através da prece, né? A prece é o melhor remédio, é a melhor medicação que existe e ela pode ser utilizada à vontade, sem nenhum efeito colateral negativo. Se a gente está enfrentando um problema, uma dificuldade qualquer que seja, a gente não pode querer colocar esse problema debaixo do tapete. Da mesma forma que a gente não pode descontar nas pessoas que nos cercam, que não tem nada a ver com aquela frustração, com aquela dificuldade momentânea que a gente está passando. E a gente pensa que quando a gente vai se abrir com alguém, né, quando a gente coloca ali os nossos problemas, falando das nossas dificuldades, das nossas limitações, a gente tem esse preconceito de quando a gente está se mostrando para essas pessoas que nos cercam, que nos amparam, nos colocando ali as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças. A gente fica com vergonha de fazer isso, porque a gente julga que essas pessoas vão nos julgar como pessoas fracas, né? Como pessoas frágeis, inseguras, limitadas. Por isso que a gente acaba muitas vezes segurando o choro, né? Segurando aquela frustração, e isso tudo se transforma em ofensas, nessas agressões verbais, nessas brigas com as pessoas que não têm nada a ver com o problema que a gente está enfrentando. E da mesma forma que a conduta do espírita de hoje, lógico, deve ser de amparo, de transformação, de auxílio ao próximo, muitas vezes a gente também precisa assumir que nós vamos precisar de ajuda, dividir o nosso fardo. Não dividir o fardo no sentido, né, na esperança, na expectativa que aquela pessoa ela vai resolver o problema por nós, de forma alguma. A gente sabe muito bem que cada um tem o seu fardo para carregar, o seu compromisso de evolução através desse enfrentamento das dificuldades. Mas apenas da gente conseguir se abrir com alguém, né, conversar, por mais que aquela pessoa apenas nos escute. Ela não precisa, às vezes, falar nada, apenas escutar. Parece que aquela dificuldade diminui, que o fardo se torna um pouco mais leve, apenas em saber que a gente tem alguém para escutar a gente um pouquinho, né? E quem sabe, às vezes, dar um direcionamento, mostrar ali uma luz no final do túnel,
parece que aquela dificuldade que a gente julgava ser intransponível já fica muito mais suave. Dividir com o próximo, né? Dividir com aquelas pessoas que caminham junto a nós, as nossas fraquezas, as nossas limitações, inseguranças, não faz que sejamos fracos, pelo contrário, né? Faz com que a gente fique cada vez mais forte, fortalecidos dentro dessa união de amparo. O Dr. Sérgio Felipe, que é um médico espírita da USP, bem conhecido, ele fala que quem adoece não é a pessoa, são suas relações. São as relações que adoecem. Relações que avançam por outras dimensões do tempo, do espaço, relações que construíram a nossa história, né? Que construíram o que somos hoje. Por isso a obrigação que temos de identificar quais são os fenômenos que aconteceram no nosso existir para que a gente possa lidar, ter ferramentas para lidar com os nossos problemas. Ele fala, né, por que eu tenho aquela angústia, por que eu tenho antipatia por aquela pessoa sem nenhuma justificativa aparente? Por que eu tenho aquela doença que surge sem nenhuma explicação, sem nenhum motivo aparente? Será que existe uma vida pregressa? E tudo vem numa consequência e eu vou ter que administrar o meu passado? Então a gente começa a entender certas questões. Por que vem esse pensamento na minha cabeça que não me pertence, dizendo que eu não valho nada, que eu devo tirar a minha própria vida? De onde vem tudo isso? Ele fala que com isso a gente passa a compreender que a gente precisa conhecer a nós mesmos. A gente precisa nos encontrar na nossa essência. E a essência de uma pessoa é o amor. E a vida só existe quando o amor se movimenta. Só é vivo quem ama, quem dá movimento ao amor. Quando Paulo fala que fora da caridade não há salvação, se a gente for pegar, ele fala lá da tradução do grego original, quer dizer que fora do movimento não há amor. Aquilo que Paulo chama de caridade é, na verdade, o movimento do amor. Que a palavra que você fala para aquela pessoa é uma palavra que leva luz, que leva esperança, ou é uma palavra que destrói? Isso se chama movimento do amor. Eu chego em um lugar e através das minhas palavras eu levo o amor ou eu levo a sombra? E junto dessa compreensão que o Dr. Sérgio Felipe traz para a gente passa a entender a importância da conduta sincera do espírita de hoje, junto com as pessoas que nos cercam. Hoje eu posso estar equilibrado, eu posso auxiliar alguém que esteja precisando, um amigo, um parente, auxiliar o próximo, mas amanhã pode ser que eu precise dessa ajuda. O espírita de hoje tem a obrigação de criar esse vínculo de amparo, esses laços de amor, de confiança com as pessoas que o cercam. Pois quando um amigo ou um familiar nosso conhece as nossas limitações, conhecem os nossos medos, as nossas inseguranças, ele vai saber reconhecer o momento que a gente vai precisar de amparo. Ele vai saber que durante aquela dificuldade que a gente vai ter que enfrentar, convivendo com aquelas pessoas, a gente vai precisar de ajuda. Da mesma forma que ele também vai saber que quando chegar a vez dele, nós vamos estar ao seu lado, amparando ele. Tem um trecho do livro do livro Paulo Estevam, do Chico, que resume bem o que deve ser, né, o espírita de hoje, a conduta do espírita de hoje, quais são os principais itens, né, dentro disso tudo. Paulo estava num momento difícil, passando por uma fase complicada dentro ali da aplicação do Evangelho, né, de tentar divulgar o Evangelho do nosso Mestre. E numa dessas tardes que ele estava extremamente preocupado com tudo isso, Abigail junto com Estevão aparecem para ele. E Paulo pergunta: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva amada, sorrindo bondosamente. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera, disse ela ainda num gesto de terna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, livre de caprichos pessoais.
E como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa. Amar, trabalhar, esperar e perdoar. As 4 atitudes que todo espírita tem que ter, não hoje, mas ao longo de toda a sua jornada. Como eu comentei, nós somos aquilo que pensamos. O primeiro passo é reconhecer quais são os nossos defeitos, as nossas atitudes equivocadas, quais foram e quais estão sendo as relações, as afinidades que estamos criando, que estamos construindo, como disse o Dr. Sérgio Felipe, né? Quais são essas ligações que a gente está estabelecendo na nossa jornada. Sócrates, antes mesmo de Jesus, já nos ensinava: conhece a ti mesmo. Nós não nos conhecemos. Essa é a grande verdade. O primeiro e mais difícil passo que a gente tem dentro desse descobrimento é reconhecer quem verdadeiramente somos. A gente está acostumado a agir de uma determinada maneira há muito tempo. A nossa conduta atual, o nosso caráter foi formado ao longo de milênios, ao longo de diversas encarnações. Por mais que exista o véu do esquecimento, que faz com que a gente esqueça, né, graças a Deus, os graves equívocos que a gente já cometeu no nosso passado, através do nosso comportamento atual, através das atitudes que a gente tem hoje, no presente, agora, a gente pode sim entender o que a gente praticou de errado no passado. A gente pode não recordar, lógico, de forma clara e específica qual foi a falta, qual foi o erro que a gente cometeu. Mas é possível, através dos nossos defeitos atuais, das nossas falhas morais, a gente avaliar o gênero dessas falhas do nosso passado e corrigi-las, transformando esses defeitos em virtudes. Eu não sei se ela vai ouvir esse áudio também, né? Mas eu vou copiar um pouquinho a Sandra quando ela fala que ela é Paulette, que é fã de carteirinha. Não tem como, concordo com ela, não ser fã de carteirinha de Paulo quando a gente tem contato com as suas lições. E tem uma carta dele aos Hebreus que ele fala o seguinte: eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não porém em praticá-lo. Ou seja, a gente sabe que a gente tem a consciência do que é certo e do que é errado. E ele continua: com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Ou seja, os nossos defeitos ainda falam mais alto. As nossas diversas encarnações, as nossas diversas atitudes, equívocos que a gente cometeu no passado, moldaram a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. Muitas vezes a gente toma certas atitudes, certas ações de forma automática, de forma instintiva. E Paulo continua: verifico, pois, esta lei: quando quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Comprazo-me na lei de Deus, segundo o homem interior, mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a lei da minha razão e que me acorrenta a lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim, quem me libertará deste corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. Nós estamos condicionados a agir no mundo, né, junto aos nossos familiares, aos nossos amigos, de uma determinada maneira, que a gente sabe que muitas vezes não é admissível perante as leis divinas. A gente tem determinadas atitudes que a gente sabe que não são corretas. A gente tenta às vezes impor o nosso ponto de vista, a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é errado, mas parece que existe algo dentro de nós que nos movimenta naquele sentido. Eu sei que eu não devo brigar, que eu não devo discutir, que eu não devo impor o meu ponto de vista, mesmo sabendo que ele não é correto. A gente sabe, mas acaba cometendo os mesmos erros, né? Porque a gente possui já esse condicionamento mental, esse condicionamento de conduta dessas vidas passadas que nós tivemos. E isso precisa ser, lógico, alterado, corrigido, transformado. E como que a gente faz para se livrar desses condicionamentos? Como a gente faz para reconhecer esses obstáculos que existem dentro de nós, que nos impossibilita, né, a princípio, essa correção de conduta?
o Espiritismo, eu falo que ele traz uma das verdades que é, de longe, a mais importante da humanidade, que é a imortalidade do espírito, né? Que somos espíritos imortais, que a gente possui diversas vivências que formaram o nosso caráter, a nossa conduta atual. E quando a gente toma ciência de que a vida não acaba com a morte física, nós somos obrigados a alterar a nossa forma de agir. Quando a gente realmente acredita e toma conhecimento disso, não tem como a gente continuar com as mesmas atitudes. E essa mudança, a gente sabe muito bem que ela só vai ocorrer através da nossa reforma íntima, do estudo constante, da prática da caridade e principalmente através da perseverança de conhecermos a nós mesmos, lembrando, mais uma vez, que o amor cobre uma multidão de pecados. E que uma coisa precisa ficar bem clara. Nesse processo de mudança, quando a gente inicia esse processo de transformação, de realmente colocar na prática as lições do Mestre Jesus, a gente não vai ter dúvida nenhuma que a gente vai encontrar muita resistência, que a gente vai encontrar obstáculos internos causados por nós mesmos e os obstáculos externos causados por terceiros que vão se incomodar, que vão se sentir incomodados com essa transformação. Muitas vezes nós vamos julgar que somos alvos de injustiça. E quando isso ocorrer, que a gente possa se lembrar de uma parábola que eu acho maravilhosa, da nossa querida mentora de Joana, que ela narrou uma vez para Divaldo. Em 1962, Divaldo passou por uma grande provação, ficando vários dias sem condições de conciliar o sono hora nenhuma, o que lhe trouxera constante dor de cabeça. Numa ocasião, não suportando mais, quando Joana lhe apareceu, ele lhe falou: "Minha irmã, a senhora sabe que eu estou passando por um grande problema, uma grande injustiça, e não me diz nada? Por isso mesmo, eu não te digo nada, porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor, Divaldo. Tu és quem está dando valor, e quem dá valor à mentira deve sofrer o efeito da mentira. Porque se tu sabes que não é verdade, por que estás sofrendo? Eu já não escrevi por tuas mãos, não valorizeis o mal? Não tenho outro conselho a dar-te. Mas, minha irmã, pelo menos me diga umas palavras de conforto moral, porque eu não tenho a quem pedir." Então ela falou: "Vou dar-te palavras de conforto. Não espere muito." E contou-lhe a seguinte parábola. Havia uma fonte pequena e insignificante, que estava perdida num bosque. Um dia alguém por ali passando com sede atirou um balde e retirou água, sorvendo-a, e em seguida se foi. A fonte ficou tão feliz que disse de si para consigo: "Como eu gostaria de poder dessedentar os viajantes, já que sou uma água preciosa." E orou a Deus: "Ajuda-me a dessedentar." Deus deu-lhe o poder. A fonte cresceu, veio à borda, as aves e os animais começaram a sorvê-la, e ela ficou feliz. A fonte propôs: "Que bom é ser útil, matar a sede. Eu gostaria de pedir a Deus que me levasse além dos meus limites, para umedecer as raízes das árvores e correr a céu aberto." Veio então a chuva, ela transbordou e tornou-se um córrego. Animais, aves, homens, crianças e plantas beneficiaram-se dela. A fonte falou: "Meu Deus, que bom é ser um córrego! Como eu gostaria de chegar ao mar!" E Deus fez chover abundantemente, informando: "Segue, porque a fatalidade dos córregos e dos rios é alcançar o delta e atingir o mar. Vai." E o riacho tornou-se um rio, o rio avolumou as águas, mas numa curva do caminho havia um touro de madeira. O rio encontrou o seu primeiro impedimento. Em vez de se queixar, tentou passar por baixo, contornar, mas o tronco de madeira cercava-lhe os passos. Ele parou, cresceu e transpôs tranquilamente. Adiante havia seixos, pequeninas pedras que ele carregou e outras enormes, cujo volume ele não poderia remover. Ele parou, cresceu e as transpôs, até que chegou ao mar. Compreendes? Mais ou menos. Todos nós somos fontes de Deus, Divaldo, disse ela. E como alguém um dia bebeu da linfa que tu carregavas, pedistes para chegar à borda,
e Deus, que é amor, atendeu. Quisestes atender aos sedentos, e Deus te mandou os amigos espirituais para tanto. Desejastes crescer para alcançar o mar, e Deus fez que a sua misericórdia te impelisse na direção do oceano. Estavas feliz. Agora que surgem empecilhos, por que reclamas? Não te permita queixas. Se surge um impedimento em teu caminho, cala, cresce, transpõe-no, porque a tua fatalidade é o mar, se é que queres alcançar o oceano da misericórdia divina. Nunca mais lamentes a respeito de nada de volta. Hoje, mais do que nunca, fica claro para a gente que realmente nós somos os trabalhadores da última hora, que nós assumimos esse compromisso junto à espiritualidade, com essa tarefa de transformação. O que a gente vive hoje, por mais injusto que a princípio possa parecer, foi aceito e com toda certeza planejado por nós. Em algum momento despertou dentro da nossa alma esse desejo de ultrapassar os limites criados por nós mesmos. Despertou dentro de nós essa felicidade de amparar o próximo, de modificar as pessoas que nos cercam através da nossa transformação, através da exemplificação, da vivência da nossa parte do Evangelho de Jesus. Um forte abraço, que todos se sintam envolvidos e amparados sempre pela nossa querida mentora Joana. Graças a Deus.